Salve, salve amigos do Caça Fantasma Brasil, eu sou o João. Olá, eu sou a Rosa. Mais um episódio, mais uma investigação, que na verdade começa mais uma série. A série da ilha de Florianópolis, onde tem várias situações, né, Rosa, que a gente está pesquisando. E esse episódio é já um local que trouxe, na verdade, um aprendizado e que já foi pesquisa para duas outras investigações. É um episódio assim que está separado em partes, mas que na verdade começou antes, Rosa. Uma engrenagem, né? Colocando diversos momentos. Então, mas começou quase um ano antes, quando a Rosa, ela disse: João, nós temos que ir para Lagoa da Conceição, lá em Florianópolis. Eu tô sentindo que a minha ancestralidade é isso também, o nosso movimento. Todas essas viagens, esses lugares que a gente morou, cada um foi um aprendizado, foi um ponto, um elo importante para nós. E a vinda para Santa Catarina também, e continua, né, cada vez mais um processo de aprendizado. Um ano antes tu disse: João, nós temos que ir gravar e investigar a Lagoa da Conceição, tu lembra? Sim, mas antecipando um ano antes de vir morar em Tubarão, eu dizia para o João que eu vi uma casinha, desenhei um mapa, os morros, o rio. Eu preciso ir nessa casa que eu vejo há anos. Aí o João me dizia: isso é lá no Astral. É lá no Astral, é. Aí quando nós ficamos no hotel, porque quando nós vínhamos de São Paulo e vínhamos de Brasília, a gente parava no hotel, porque era muito cansativo. Pegava uma noite. O hotel em Tubarão, né? O Hotel Rio do Pouso, né? Rio do Pouso, que ainda está lá. Aí nós começamos a ficar, e eu disse: João, eu queria ficar um tempo aqui. Aí o dono do hotel disse: tem uma casinha aqui. E quando eu cheguei naquela casa de madeira, eu disse para o João: essa casa eu vejo mais de 40 anos. Olha só, mais ou menos uns 40 anos. O local, eu fiquei pasma, assim, meio assustada. E ela disse: essa casa foi feita há mais ou menos uns 40 anos. Tu via ela novinha, Rosa? Eu via ela novinha, um pouquinho diferente, porque foram aumentando, fizeram parte material, e a madeira também foi passando, sofrendo o tempo. E aí nós ficamos ali 2 anos. Naquele período que eu estava ali, um ano depois eu comecei: eu preciso ir numa lagoa, eu preciso ir numa lagoa. Aí o João disse: só o que faltava tu querer te mudar para uma lagoa agora. Eu disse: não, eu só quero ir lá. E o João meio receoso, que eu queria ir a mudança para a lagoa. Daí nós encontramos o Rafael, que também é daqui, nascido e se criado aqui. A gente começou, e ele nos levou na lagoa. Aí a gente começou a pesquisar os casos, porque a própria Rosa e a família da Rosa tinham situações na lagoa. Quer dizer, os familiares da Rosa frequentavam a Lagoa da Conceição, frequentavam a ilha, né? O bisavô da Rosa tinha fazenda, né, dentro da ilha de Florianópolis. Quer dizer, é uma situação bem forte, familiar, como raiz da Rosa. Mas eu falei: tá, mas e agora? Né? Como eu atualizo para nós irmos para lá? Aí nós encontramos o Rafael Sardá, que tem a página no Instagram, que é Lendário Catarinense, né, que ele está resgatando várias histórias. Eu vi vários relatos das bolas de fogo, das esferas energéticas que aconteciam na lagoa. Achamos o ponto para investigar, porque ele conhece, ele entrevistou, ele não viu as bolas, mas os relatos são impressionantes, né, de pessoas antigas e pessoas atuais que viram essas bolas de fogo, ou essas esferas energéticas, ou esferas luminosas na lagoa. A gente entrou em contato com ele e comentamos todas essas situações e combinamos de gravar, começando por um lugar que também interessava a ele, que era conhecer o relato da Rosa, esse relato das procissões das almas na lagoa, que o padrinho da Rosa, o tio, há uns 60 anos, 50, 60, 70 anos atrás, viu o padrinho e o tio, né? Aí nós marcamos, né, de nos encontrar na Ponta das Almas. E aí fomos para lá. Mas já começa daí, quer dizer, um ano antes a Rosa falou da lagoa, nos preparamos, achamos a situação, porque tudo é uma sequência. Assim que vocês têm que entender o processo paranormal de vocês também. O sobrenatural não é um roteiro que vem racionalmente organizado, siga, faça isso, isso. Nunca
uma IA vai poder organizar isso, entendeu? Porque isso tem a ver com vários sinais e um número de variáveis incríveis e individuais. E interligadas. Interligadas. Aí no carro, a gente indo para a ilha, a Rosa começou a passar mal. Nossa, assim, ó, a gente nunca sabe mais ou menos o que é esse passar mal, né? Porque às vezes pode ser um passar mal mesmo, né, físico, e pode ser ou pode ser, como na maioria das vezes, é um passar mal energético. A Rosa cozinha muito bem. E a Rosa tinha feito, né, uma comida maravilhosa. E a gente saiu depois do almoço. Então, quer dizer, né, dependendo da viagem ou das situações. Mas uma comida leve. Essa foi uma comida leve. E a Rosa começou a passar mal, tipo cólica mesmo. Nossa. E aí Eu ouvi. Isso, conta, Rosa. Eu ouvi. Até paramos no supermercado. No supermercado Imperial. Aí eles disseram, vai porque as cólicas, parecia que está virando o meu organismo todo e dando nó. Você vai no banheiro, para depois não dar desculpa que você não foi no banheiro. Aí eu fui no banheiro, fiz tudo que eu tinha que fazer, não tinha o que fazer, fiz o meu xixi, tudo, esperei qualquer outras coisas e... Nada fora do normal. Nada fora do normal. E passou a dor. Eu só me sentia a sensação de liberdade, de estar... Aí começou uma outra sensação. Uma sensação que a Rosa disse, nossa, João, mudou a situação. Completamente diferente de paz, né, Rosa? Paz, liberdade, tipo, para que tanta casa? Para que tanto isso? Para que tanta casa aqui na ilha, é isso? Eu só preciso de mato. Mas são coisas que a gente não traduz e não pergunta, se vivencia. E deixa o João completar, porque foi com ele a situação. Não, eu aprendi, né? Porque antes eu já atrapalhei muito a Rosa, porque eu tentava solucionar, porque a Rosa passando mal, eu tenho que solucionar, eu tenho que ajeitar, não pode passar mal, o que é que precisa, né? E claro que eu cuido, só que agora eu entendo que se eu deixar fluir, a coisa vai se explicar. O mais importante era assim, paramos, fomos no banheiro, não era uma situação drástica nem um pouco, né? Como poderia ser, né? Que parecia ser. Que parecia ser. Mas daí a gente pegou e tá. Aí, de repente, mudou para uma sensação maravilhosa. E eu olhava para a Rosa e via que ela estava assim, sabe? Como se estivesse numa brisa. Uma brisa muito boa. E é isso que é importante vocês perceber. As situações sobrenaturais, né, as sensações, elas não permanecem sempre, né? Quer dizer, quando é sobrenatural, ela vem, faz o que tem que fazer, dá o recado, ou sente o que tem que sentir, e depois sai, né, Rosa? Aí nós seguimos pro local. E aí chegamos lá, a gente chegou um pouco mais cedo, né? O Rafael tinha outras ocupações também. E a gente chegou, deixa eu mostrar o local, né? A gente entender o que é isso aqui. Só que esse local, é que a gente foi entendendo mais, na verdade é um local de um sambaqui. A Ponta das Almas é as almas dos índios que moraram ali, foram encontradas vários esqueletos, utensílios domésticos, rodas de fogueiras ancestrais, de mais de 2000 anos antes de Cristo. Algo assim. Quer dizer, um local sagrado. É um cemitério. Um cemitério. Porque os sambaquis eram isso também. São isso também. E aí eu falei, nossa, tá certo. Quer dizer, não é as almas, tá falando das almas dos índios, não as almas que vêm caminhando na lagoa, né? Como é o relato. Bom, aí vocês vão ver as sensações, o aprendizado, a conversa também, as reflexões, né, Rosa? Porque depois, é isso que eu acho muito rico. A Rosa consegue ter um distanciamento para entender e falar o que aconteceu. Isso são a história do equilíbrio. O equilíbrio, vivenciar, extravasar as vibrações e voltar ao normal para ter a sabedoria do que viveu, explicar. O equilíbrio não é agora eu estou vendo o espírito, não, calma, não. É vivenciar e depois, todas as experiências, por tudo que eu vi, vejo e sou avisada, saber ter a tranquilidade de explicar
não de criar uma história, aumentar, fantasiar, valorizar. Isso. A Rosa, mesmo sendo uma experiência individual, ela consegue mostrar o processo. E não criando uma regra tipo, façam isso, ela não vai estar interferindo no processo de vocês. Por isso que é rico acompanhar, e é isso que eu sempre tento documentar. Então dá uma olhada, a nossa chegada, os nossos vídeos, um local maravilhoso, né, super bem cuidado, até um lugar bem nobre lá, mas dá uma olhada. Mas também tem um detalhe para nós conversarmos. O importante a pessoa enlouqueceu, pirou, e perdeu o controle, ficou com encosto, ou de espírito, ou de energias continuamente, que perdeu o equilíbrio, aí significa que a pessoa não estava preparada e não teve o apoio da sua própria força para segurar um momento. Não é eu vou fazer, você tem pessoas que chamam guia, mentor, anjo da guarda. Você tem aquela força que nasceu contigo para te apoiar e te dar suporte, informações até agora. É aquela força que vai te dar a estrutura, deixar tu vivenciar e te voltar de novo para a tua razão e as tuas emoções equilibradas com o conhecimento e as vivências anteriores. Também é importante nesse processo, por isso que você ter os seus traumas e os seus problemas mais ou menos, não resolvidos, que nunca se resolve, mas entendidos e equilibrados. Isso mesmo. Tenham feito uma boa terapia para não misturar o teu problema, o teu trauma com a tua percepção. Isso é o que a maioria das pessoas se atrapalham. Elas tingem todas as percepções, colocam esse filtro o meu problema do meu relacionamento, o meu problema com meu pai, com a minha mãe, quer dizer, sempre, ou o meu problema com qualquer coisa, ou situações muito mais fortes que aconteceram no passado, que atrapalham toda a tradução correta do que está vivenciando. Mas também, João, esses problemas não são as pessoas. Isso já vem dentro de explicações religiosas, em conflitos. É teu karma. É o trabalho. Vida passada. É vida passada. Daí vão justificando e as pessoas vão direcionando tudo porque foi ensinado. Por isso que a vivência de cada um é única. Mais um episódio do Caça Fantasma Brasil, na Ponta das Almas, na ilha de Florianópolis, na Lagoa da Conceição, que a gente gravou ontem, no dia 21 de junho de 2026. João, onde estamos? Então, gente, nós estamos começando mais uma série de gravações aqui na ilha de Florianópolis. Tem vários lugares, né, que a gente vai gravar, vai investigar. Nós estamos no Sambaqui da Ponta das Almas, né, aqui bem na parte interna, né, daqui da ilha, na beira da Lagoa da Conceição, né, aqui num sítio arqueológico, onde foram encontrados diversos esqueletos e utensílios datados de 2000 anos antes de Cristo. Então é uma área de preservação, essa ponta aqui chama Ponta das Almas, né, aqui na Lagoa da Conceição, na ilha de Florianópolis. Hein, Rosinha, tu vindo pra cá, tu já é uma conexão impressionante, né, Rosinha? Eu fiquei, se sabe, me sentindo leve. Eu senti assim que eu tinha que ter consciência que a natureza faz parte de mim e de todos, e ninguém está conservando como é necessário a natureza. Eu pensei assim, eu tô, mas chegando aqui é o lugar que de fato tem esse sentido, né, gente? Então é uma coisa muito forte. Olha lá o pessoal passeando dos barquinhos, ó. Viu? Que bonito. Então, agora a gente vai... Aqui é um dos lugares onde existem relatos da procissão das almas. Então a gente logo vai trazer para vocês quais os relatos, aonde que aparecem, e a própria Rosinha tem um relato. Ei, Rosa,
Tu tem um relato aqui, né, Rosa, da... Tenho. Eu vou contar para vocês. Peraí, só um pouquinho. Isso eu sei porque desde pequena, a minha família, né, a minha avó, eu vim aqui 2 ou 3 vezes quando eu era menina, mas quando o pessoal ia morar, ficava muito lá com a gente no Rio Grande do Sul, a avó Rosa, o tio Zé, que era meu padrinho, que no fim foi morar conosco lá, e o pai do Lorival, não era o pai do Lorival, era um cunhado do tio Zé, que era irmão da minha mãe. Então eles eram tudo parentes, direto e indiretamente. E no finado, o cunhado do tio Zé, casado com uma das minhas tias, por parte de mãe, que o tio Zé é irmão da minha mãe, vamos pescar lá na lagoa, porque eles deviam morar aqui por perto, né? Aí inventaram de vir. E a vovó e as mulheres diziam, não vai, é finados, os finados a gente tem que guardar as almas, aquelas leituras tradicionais, mas tinham pontos de respeito, ao menos, né? Então eles vieram pescar nessa ilha. E lá pelas tantas, eles estavam bem no meio da ilha. Da lagoa? Da lagoa aqui. E eles viram uma porção de luzinha, uma no lado de velhinha, assim, com uma atrás da outra. E eles, vem cá, que é aquilo, não é aquilo, e aquilo veio vindo, e aquilo veio vindo, aquelas velhinhas uma atrás da outra. Quando eles viram, eram mortos, carregando uma velhinha. Eles não pararam para ver. Eles remaram, deixaram a canoa assim na beira da lagoa e nunca mais voltaram. Apavorados, porque eles viram nessa lagoa a procissão das almas. Tio Zé, isso é contado porque quando eles chegaram em casa, contaram para as esposas e contaram para minha avó, que estavam muito assustados e que o barco ficou lá. Só foram buscar 2 dias depois. Para vocês verem que essa história tanto é verdadeira que é contada. Olha, a minha avó, isso aqui é 1900, tá? 1900 os picos, mas a minha avó é do tempo que o meu avô tinha escravos libertados. Então vocês... Aqui na ilha, né? Aqui na ilha. Então, tinha cafeçais e de tempos libertados. Então vocês imaginem essa história, como foi passando, e a única pessoa que se interessou quando estava todo mundo contando, rindo, eu gostava de saber das histórias, a única que conseguiu gravar essa lembrança. Então vou filmar ali um pouquinho, Vai filmar. E eu vou caminhar aqui, viu, João, que aqui é muito interessante. Não, então eu vou te acompanhar. Então tá, então vamos. Tá, então vamos. Só um pouquinho, Rosa. Deixa eu botar pra gravar. Ponta das Almas, Lagoa da Conceição. Sim. É exatamente isso. A minha esposa, a família dela é da ilha.
gravando aí, Rosa. Tá, mas e tu? Não, Rosa, desculpe. O equipamento, quando tocar, tu diz. O que vale pra mim, assim, ó. O que que tu... Conversando, quer que eu fique calado o tempo todo? Não! Chega mais perto ali, Rosa. Chega mais perto ali. Quando eu vi que paz, equilíbrio, consenso. Sabe? É a sensação que eu estava tendo. Vem pra ali, ó. Peraí, deixa eu te falar. Olha só. Olha só que cantinho, Rosa. Uma comunicação, às vezes não precisa nem ser do tempo deles, né, mas pode ser coisas mais recentes. Aquela cólica, aquela dor insuportável de ver. Aquela dor insuportável. O filho dele não é, porque eu já vi 2 pessoas andarem aqui sem problema. Tu viu que essa cólica é uma... Tá sentindo vontade no banheiro, não? Não, um suador, uma cólica, um pavor. Assim, sabe aquelas cólicas que eu quero... Não pode ser de algum espírito? Não sei, João, Deus que eu Então tira tudo essas coisas aí, Rosa. segura que eu vou tirar tudo mesmo. Isso, deixa aqui. Tá tudo amarrado aí. Me dá minha jaqueta de um cigarro aí. Hein, Rosa? Conta pra nós o que aconteceu, porque a gente pegou aqui uma parte, mas ficou meio... O que aconteceu, eu cheguei aqui bem. Me deu sabe, um revertério no estômago, barriga, intestino, tudo. E eu comecei a suar e comecei a me perder. Aí, assim, eu vou deitar, mas não vou deitar, porque isso aqui está muito úmido. Então resolvi sentar e estou aqui vendo o que é que lá em cima vai me dizer. O que eu percebi quando eu estava vindo para cá no carro, uma paz, um equilíbrio, como eu sentisse. Eu preciso dessa harmonia. Nós humanos precisamos dessa harmonia e não respeitamos nem terra, nem água, nem mata, nem mar, nem nada.
para que essa harmonia se mantenha em equilíbrio, para que possamos ter o nosso equilíbrio. Essa foi a tradução, mais ou menos, é isso. Sim, sim, tô vindo para cá porque esse lugar está super bem preservado. Muito bem cuidado, muito bem. Aqui tu conseguiu essa percepção. Consegui. Sim, não é uma coisa racional, não tem nada de... É tipo assim, olha, não tem droga que faça o efeito que eu senti. Não tem, não tem. Não, então, e o que tu sentiu? Eu senti uma paz, um equilíbrio, como se eu fosse a natureza e a natureza, aliás, como se a natureza estivesse dentro de mim, me equilibrando. Eu nunca tive isso. Sabe, como se ela entrasse na minha respiração, no contexto de tudo que ela já foi, e foi me acalmando, ficando numa calminha. Porque as pessoas às vezes usam droga para se acalmar, né? Para ver coisa espiritual. Sim. Não, isso é quando nós vamos nos preparando para chegar a esse ponto. Porque enquanto eu preparava as câmeras, tudo, tu saiu e me irritei porque tu estava cortando o meu barato. Sim, sim, Tu viu que eu me comi? não, tu falou, os equipamentos não estão tocando, né? E eu estava ali no meu barato, João. E eu não fumo, o máximo que eu fumo é o meu cigarro de palha. Eu entendo que as pessoas procuram na droga, na bebida, em qualquer artifício para mexer no cérebro, na lucidez, para buscar algo mais profundo. Nada, nem chazinho, porque os índios não tem a ver como os índios tomavam chá e nós estamos se usando o chá. Nada eleva o teu lado espiritual. Isso aqui foi uma fração de minutos e já estou aqui, ó. Sim, porque a gente sentou ali, tu passou mal, tu teve que tirar a roupa toda, tu tava... As câmeras... Olha, se foi 5 minutos, foi muito. Nós temos que aprender a lidar com a nossa adrenalina. Não se atirando de paraquedas, não se atirando de ponte. Não, isso é legal e é bom. Mas não é uma adrenalina espiritual, é uma aventura. Certo. Uma aventura muitas vezes mal preparada e mal cuidada. Então nós temos que ver o que é que você quer. Você quer uma aventura? Mergulhe no mar. Não, são coisas diferentes. Uma por coisa isso é que o esporte, outra coisa é isso que eu estou mostrando. Não, tu falou que é mal preparada, não. Sim, por mal isso que é não, mal não é. preparada no sentido do que você quer para aquele momento. Uma aventura, uma alegria, Sim, querem uma aventura, diferente de uma coisa espiritual. Da adrenalina espiritual, é isso? É isso, a adrenalina espiritual não entra droga, nenhum alucinoide, nada. Isso não afeta o cérebro. E o que faz essa adrenalina? Ela é natural. Tá, mas o que faz ela aflorar? Meu amigo, eu não sei porque... Eu acho que... Tu não precisa saber, eu estou perguntando. Sim, para mim, eu vou dizer o que fez ela aflorar e está cada vez mais florida. É a aceitação do seu próprio limite, é o limite a mim e aos outros, não querer ser mais ou menos, eu sou isso e não quero ser mais nem quero ser menos. Quer dizer, é não querer dar passos ou conduzir a tua espiritualidade de acordo com o que tu leu, o que tu bebeu, o que tu acha. Vivencia na íntegra, com a tua consciência e a tua razão limpa e a tua índole limpa de más intenções. É isso, para se chegar a certos pontos. Tirar, desarmar a razão, equilibrar as emoções. Mas isso, João, não é agora eu vou desarmar a razão, ficar meia hora aqui olhando para o lago e meditando. Isso é a vida.
é o que tu vive, é o que tu entende, é o que tu faz, é o que tu diz, é o que tu pratica. Sim, é essa prática que vai equalizando essa química interna. Essa química interna. Sim, não é o querer, é o viver. E não é querer ser alguma coisa. Aceite, vai aos poucos. Se você tem uma capacidade, vai aceitando. É sensitiva, está ótimo, trabalha como se não faça isso, não quer ser mais. Não. Vamos fazer o seu caminho. O que está acontecendo, e sempre faz muito tempo, o caminho dos outros e o que eu quero, não o meu verdadeiro. Eu sei que eu tive que recuar quando eu entendi. Eu recuei, quem me conhece sabe que eu recuei quando eu entendi que não era aquele caminho. Aquele caminho estava me dando coisas, alimentando meus egos, agradando os outros, mas eu não estava fazendo o meu caminho interno. Parei tudo, recuei, comecei de novo, estou começando e já comecei com as experiências que eu não tinha feito e umas que eu já tinha meio esquecido. E estar aqui na ilha, na terra da tua família, da tua genética, isso ajuda nessa conexão? Porque a gente veio aqui, na Ponta das Almas, contar um caso do teu padrinho. Do meu padrinho. Ajuda, porque eu sempre escutei, eu era muito apegada. O tio Zé, ele era solteirão, depois que muitos anos que ele casou. Ele era solteiro e estava começando a ter cabelos brancos. Ele chegava em casa e dizia, não sei, eram uns dinheirinhos antigamente, quem achar cabelo branco ia arrancar. Todos nós quatro ia com cabelo branco do tio Zé. Os outros eram o maior. Nós quatro quem? Eu e meus 3 irmãos. Certo. Eu era muito pequena, nunca conseguia nada. Os outros ganhavam. Daí eu dizia, deixa, aqui, vem cá, eu pequenininha ia procurar os... são lembranças que não era tão pequena, porque eu me lembro, né? Mas isso é uma coisa... E também a minha bisavó, a minha tataravó é daqui, né? Elas que eram... que sabiam o que fazer com a sensibilidade. Tanto é que a minha avó só fazia porções de remédio, tanto é que meu pai parou de beber pela porção de remédio que a minha avó fez. E as minhas primas, a maioria foram parteiras. As minhas tias também foram parteiras e as minhas primas seguiram o caminho... Da família Lima. Das mães... Não, Lima. A família Lima. Então, tem a ver porque tem uma história em ebulição sem que eu participasse. Eu nem confio. Eu vim aqui, mocinha e casada, uma vez. Uma vez eu vim como moça com a turma, a minha mãe conhecia minhas primas, e a outra vez eu vim e já tinha filhos. Então vocês percebam que isso aí são casos que não daria bagagem para mim estar vivenciando, dar bagagem, porque a minha genética é daqui. E é por isso que eu estou aqui hoje, tentando entender. De novo, na lagoa. Só que essa lagoa, a outra que ela me fez símbolos para mim guardar, para quando precisasse, não foi nessa lagoa, foi na outra. Sim, mas é lá em Ingleses, é? Lá em Ingleses, então são coisas, tudo ligado A ilha. A ilha, tudo ligado os primeiros que moraram na ilha, né? Sim. É quem veio colonizar mesmo. Quem veio colonizar. Que trouxe essa... Que teve contato com os índios, os portugueses, né, que trouxeram essa linhagem. Então é isso que nós temos que entender. E você? Está usando as experiências dos livros, da história dos outros, ou você foi buscar a sua história? Alguém te disse que tu é a reencarnação de tal coisa, a tua missão é essa e pronto? Bom, você tem uma visão de viver e ter postura e equilibrar que a humanidade tente melhorar, porque daqui para frente as coisas vão ser muito conturbadas. A espiritualidade não é para dar lição de moral, é para a gente, porque eu fazendo isso,
Eu tenho meus filhos, tenho meus amigos, a gente vai conversando, eu vou mostrando que eu sou uma pessoa normal, vocês veem no canal, no programa, eu fico. Por quê? Porque quando eu falo, eu tenho a consciência do que eu estou falando. Olha, gente, o que é vocês. E nós estamos numa fase de egoísmo, eu sou, eu quero, eu tenho direito, tu é obrigada. Então, nós estamos trabalhando só um dos lados que nos ensinaram a trabalhar. Agora nós temos que buscar o outro lado, que não nos ensinaram, que é o simples, o mais coerente. Olha, o pessoal está passando por ali. É um barco festa, né? É um barco de festa e não tem nada demais. Se você vai numa festa beber, dançar, ali isso não vai atingir. Agora, cuidado se isso é muito constante, atinge a tua sensibilidade, que você entra na dependência de festa, de fugir de uma realidade que muitas vezes você precisa recuar para trabalhar, das dependências químicas e sexuais. Quer dizer, ir numa festa, passear, se divertir, a tua própria força vai te mostrar o limite. Porque, gente, no meu tempo existia tudo isso que existe hoje. Talvez a droga mais escondidinha, mas existia, tudo isso que existiu. Fazia quem queria. Mas não quer dizer que havia turmas, coisas muito interessantes. Então depende muito do que você espera da vida. O que te ensinaram o que é a vida. Então, e Rosa, uma coisa... Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Aqui, minha avó é rendeira, era rendeira da ilha. Rendeira, aquela que fazia aquilo. As minhas tias eram as bordadeiras. A única vez que eu vim aqui, eu fui na casa de uma tia bordando a coisa mais linda. E quando eu era pequena, meus 8, 9, 10 anos, a minha avó levava uma mala de renda, ia para Tramandaí vender e eu ia com ela no maior orgulho. Mas é assim, ó, uma coisa, essa reflexão sobre essa... Eu não estou dando reflexão, não. Vivendo algo meu para passar o que é espiritualidade. Isso, tá, mas e o quanto isso... A minha espiritualidade. Pois é, mas se tu tivesse regras, tivesse uma religião, isso ia atrapalhar? Não chegaria a essa consciência. Porque a razão, alguém está te controlando, a razão de alguém está controlando a tua razão, que afeta as tuas emoções e bitola a tua sensibilidade. Certo. Tu achou que ia ter que ir para o hospital, Rosa? Achei que ia ter para o hospital do jeito que eu estava, gente. Me apavorei agora. As sensações é tão fora do contexto da própria vida que eu tenho, que eu sei o que é, o que não é, que eu entrei em pânico. Vou para o hospital menos. Mas então, assim, como lidar? Porque sempre, muitas dessas sensações, Rosa, do sobrenatural, elas são... vivenciadas. Sim, mas como lidar com isso? Porque tu achou que tu estava... Mas eu segurei, peguei o meu palheiro e fiquei firme. Sim, tu pegou o teu elemento. Peguei meu elemento e fiquei firme. Certo. Isso te ajudou a equilibrar. Como era, o que prova que era sobrenatural é que passou. Sim, porque fosse um mal real, tu teria que ter ido para o hospital. Teria que ter ido para o hospital, teria desarranjo, teria tudo que era coisa, porque o reverter daqui a aqui, gente, foi horrível. Então, mas isso então foi um processo... Foi no chakras que vocês falam, chakras. As energias. As energias centrais estão aqui, né? Coração, estômago, intestino. Sim, por isso que o corpo é o... É o que reage. Certo, é por onde as energias trabalham. Por isso que tem que se ter equilíbrio. Para já não inverter para a leitura racional e mexer com medo emocional. Isso que é equilíbrio. Não tem outro sinal. Zé, não. Estou sentindo isso, senti no carro, fiquei boa.
Na mesma hora eu vim aqui, tive isso. Não, mas espera um pouquinho. Daí eu comecei a sentir o meu corpo. Isso não está fazendo parte até do que eu comi. Porque às vezes a gente come umas comidas que te leva... Até fui no banheiro, não tive dor de barriga. Até depois fiquei boa, cheguei aqui, tive uma reação pior que estava. Tanto que tu me disse, ó, João, estão mandando eu ir no banheiro antes para mim ter certeza do que o que eu vou sentir lá não é energético. Isso mesmo, João. Eu tinha esquecido disso. Não é orgânico. Não é orgânico, É isso Sim, mesmo. isso. Não, E nós paramos no supermercado. Eu tinha esquecido isso. Mas o equilíbrio aqui da natureza dos índios foi o êxtase que as pessoas procuram nas drogas. Nossa, não é fácil, não é para qualquer um, não tem que ter muita estrutura. Tem que ter um guardião do teu lado, senão nós racionalmente não conseguimos fazer isso. Muita gente desiste e quer sair fora porque não aguenta esses impactos. Aguenta sim, eu aguentei, todo mundo pode aguentar. É porque se acomoda na orientação de livre e de terceiros, não nas suas próprias sensações. Ah, tá. O que atrapalha também é ficar ligado na Qualquer orientação racional, é sentir. O que é que eu estou sentindo? Vai deitar, vai rezar. Não, tomar uma água. Ah, isso é pressão baixa, então está baixando demais. Vai sentir o que é, não pedir ajuda. Quantas vezes agora eu não tenho, porque muitos anos, quando eu era nova, eu sentia que eu ia enlouquecer. Aí o que eu fazia? Ia para a cama dormir. Voltava boazinha. É que as pessoas acham assim, ó, eu vou ali, faço uma coisinha e já fica boa. Não. Tu pode fazer se tu sentir para te dar um alívio, mas você precisa vivenciar. É horrível, eu sei, eu já passei por esse hoje, mas também, valeu. Isso aqui era um cemitério, né, gente? Tem enterrado ainda coisas assim. Ainda está aqui. Não era nem para a gente caminhar por aí. Dentro dos meus conceitos, tu caminha em cima de túmulo. São os desrespeitosos, os que não respeitam nada. Sim. Quem vai para brincar em cemitério não são seres com qualidades espirituais, são vândalos. Para afrontar o sobrenatural que ali existe dentro das suas vibrações, não são seres espirituais, ou são vândalos, ou são pessoas dentro de criações humanas. Olha, gente, caça-fantasma é para quem quer entender algo sobrenatural, não para quem quer... Esse é o nosso conceito, né? Esse é o nosso conceito. Isso. Para quem quer entender a si e entender por que existem fenômenos sobrenaturais e contatos. Não é para mostrar brincadeira, nem para... É o mesmo os vândalos que vão destruir os cemitérios e afetar os lugares que precisariam ser trabalhados para organizar eles. Então, gostaram? É isso que a gente está se propondo. Transformar também a investigação. Eu sempre achei que a gente estava dando muitas dicas, mas eu vi que a gente pode explicar melhor, né, para vocês entenderem o processo. Porque a gente sempre documentou muito bem o processo paranormal, em vídeos mais longos, vídeos que pareciam ser mais lentos, mas não. Era o tempo do entendimento, o tempo da percepção e o tempo da explicação. Agora a gente vai também trazer essa explicação para colocar o que aconteceu dentro de um contexto. Qual o contexto que aquela investigação aconteceu? Porque na verdade as investigações não são só processos das outras pessoas, são processos nossos, né? Não, é o processo de quem vai ajudar. Porque ali você precisa ter feito o seu processo para vivenciar e ajudar quem precisa, senão fica uma coisa distorcida. E vocês viram, tem 2 novos episódios já em produção.
né, que é justamente das esferas luminosas, né, nos locais aonde apareceram, que tem desdobramentos, aí tem mais vigílias, e também as almas que a gente vai no local aonde o próprio padrinho da Rosa e os outros relatos que o Rafael vai trazer pra gente. Mas esse é nos finados, né, João? Sim, as almas, mais importante do que a lagoa é a data, na véspera, né, na noite anterior ao dia dos finados, que agora vocês já sabem onde nós estaremos. Acompanhem as nossas redes sociais, as nossas investigações, as nossas lives, um trabalho original do Caça Fantasma Brasil, da Rosinha e do João.